Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dia 9 de fevereiro. Vamos começando a análise aí da rodada da NBA, galera. Rodada hoje tá insana, são 10 jogos aí, 20 equipes entrando dentro de quadra. Deixa seu like, se inscreve. Ontem a gente teve uma forrada absurda lá no nosso grupo gratuito, tá, galera? Foram 3 greens e um red, eu acho que só erramos uma. E no grupo VIP também 6 greens e um red, cara. Quase que a gente gabarita, faltou um PRA do Wild do Sumo dos Timberwolves. De resto a gente cravou tudo nas unidades. Então é isso aí, vamos que vamos. Galera, primeiro jogo Charlotte Hornets e Detroit Pistons, cara. Esse jogo eu não vou perder muito tempo por causa de um simples fator. Primeiramente, a equipe dos Hornets, né, não vem com lesões, Pistons também não. Mas quando você pega um time que está invicto a 9 jogos seguidos, isso é a melhor campanha da NBA nos últimos jogos por uma equipe, considerando os 10 jogos, eles vão jogar dentro de casa, invicto a 9 jogos e estão como azarões. Sim, claro, o máximo respeito à equipe dos Pistons, que apesar de ser a líder da Conferência Leste, tá oscilando bastante, né? Então você vê aqui, por exemplo, que eles ganharam da equipe do New York Knicks e perderam para a equipe do Washington Wizards, né? Mas, cara, essa equipe do Hornets tá comendo a bola. Tipo assim, o time tá saudável, tá jogando muito e, cara, quando você vê assim esse time dos Hornets sendo azarão dentro de casa, com 9 vitórias em sequência, galera, eu me sinto na obrigação de pegar um handicap para a equipe dos Hornets. É claro que se fosse antes da temporada começar, eu não falaria que esse seria um bom palpite, mas, cara, os caras estão jogando muito bem, estão numa sequência muito boa. Coletivamente, o time tá assim, muito encaixado. Então eu vou pegar esse handicap a favor da equipe dos Hornets, tá? Próximo confronto, Brooklyn Nets versus Chicago Bulls. Aí, né, cara, falando do Chicago Bulls, trocou praticamente o time inteiro, né? Trocou o Vucevic, trocou o Kobe White, aí trouxe novos jogadores ali, o Anthony Simons e tudo mais. A gente não sabe muito o que esperar da equipe do Chicago Bulls, né? A grande verdade é essa. A equipe do Brooklyn Nets até venceu da equipe do Wizards no último jogo, mas a equipe dos Nets também perdeu alguns jogadores, como o Ken Thomas e tudo mais. Se a gente for parar pra pensar, o time dos Bulls tá muito bom de armador. Você tem o Colin Sexton, o Anthony Simons, o Matas Buzeres, né, o Yabusele, que veio dos Knicks. Porém, cara, não tem pivô, né? Não tem pivô. E aí essa equipe do Brooklyn Nets, cara, que assim, tudo bem que, né, não deve brigar por nada na temporada, mas eles são um time que jogam bem no garrafão. Você tem o Nick Claxton, você tem o próprio Michael Porter Jr., você tem esses jogadores aqui, Danny Wolf, que estão calor, o Noah Clowney, Darren Sharp, que são todos caras aí, né, meio que remanescentes, assim, né, que estão com 1, 2, 3 anos de NBA no máximo. Todos eles são bem ativos dentro do garrafão. Então, tipo assim, esse jogo dentro de casa, cara, eu vou te falar que eu acho que esse jogo pode ser muito pontuado, mas eu tô um pouco inclinado a acreditar que a equipe do Brooklyn Nets cumpre esse handicap aí, cara, tá? Eu sei que assim não é um palpite tão confiável, eu acho que é meio unidade, mas eu acho que dentro de casa a equipe do Brooklyn Nets pode cobrir esse handicap aí. A equipe do Chicago Bulls tá de 4 derrotas seguidas, né? Ainda não conseguiu se entrosar e eu realmente acho que a equipe dos Bulls é até melhor que a equipe dos Nets. Porém, se você for ver aqui, cara, é uma equipe completamente, primeiro, desentrosada, assim, tão sem o Josh Giddey. E olha aqui, cara, os pivôs dos Bulls, se você for para pensar, eles estão com o Yabusele, né, de titular como pivô, e o outro é o Nick Richards, que era o reserva pivô do Phoenix Suns. Então eu vou seguir aquela minha lógica de, nessa temporada, quando eu tiver a oportunidade de ir contra o Chicago Bulls, eu vou explorar isso, tá bom? Próximo confronto, Miami Heat contra a equipe do Utah Jazz, cara. E aqui já é um jogo difícil porque, como eu disse, cara, a equipe do Utah Jazz é uma equipe que hoje ela tem capacidade de ganhar de qualquer time do NBA. Se você for pegar o elenco, Keontae George, Larry McKinnon, Jaren Jackson Jr., Ace Bailey, Kyle Filipowski. Só que, cara, esse jogo controlando, eu não sei se vocês viram, a equipe do Utah Jazz estava destruindo no terceiro quarto ali, tipo, tava com uma diferença muito boa de pontos. E aí, cara, o técnico trocou todo mundo, né, cara? A equipe do Utah Jazz estava ganhando o jogo, o técnico colocou todos os titulares na reserva. Você viu que o Larry McKinnon não jogou nem 30 minutos, o Jaren Jackson jogou 25. Cara, foi estranhíssimo, assim, não deu muito o Keontae George jogou 13 minutos, não deu muito pra entender, eles estavam ganhando o jogo. E aí, cara, pra mim ficou muito claro que a equipe do Utah Jazz vai querer tancar, né? Vai querer não fazer uma campanha boa pra tentar pegar alguma posição, alguma pique, né, do draft aí, no próximo draft. Então, cara, nesse sentido eu não vejo vitória da equipe do Utah Jazz tendo valor, não é nem nesse jogo não, é nessa temporada. Eu acho que eles aceitaram o tank, assim, eu acho que é uma boa opção, porque essa temporada realmente ficou difícil, né? Se você for para pensar, o último colocado do play-in, o Portland com 25 vitórias, eles têm 16, então você teria que pegar 10 vitórias seguidas aí, e ainda contar com outros resultados de outros times, então realmente ficou bem complicado se você for parar pra pensar. Então nesse sentido, galera, o único palpite que eu vou pegar é a vitória da equipe do Miami Heat. Palpites em jogadores, cara, se você for ver aqui, contra o Wizards, né, teve uma atuação muito coletiva de todos os jogadores, né? Você vê que não teve ninguém assim que se destacou muito, teve jogadores que foram reservas que se destacaram, né, que foi o Djakusionis, né, esse lituano aqui que é muito promissor inclusive. Então realmente o palpite de jogador, cara, fica difícil, porque, pô, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, foram 7 jogadores que fizeram um duplo dígito, né, 10 pontos ou mais. Então realmente não me agrada palpites em jogadores aqui, tá bom?
Próximo jogo, Orlando Magic contra a equipe do Milwaukee Bucks. Lembrando que todos esses palpites você consegue fazer na BravoBet, a nossa casa de aposta parceira, saque e depósito via Pix, tá? Se você precisar de ajuda, tem suporte lá, então é bem de boa. Fechou, galera? Link para você criar sua conta tá na descrição ou nos comentários. Próximo confronto, Orlando Magic contra a equipe do Milwaukee Bucks. A equipe dos Bucks que tá até ressurgindo um pouco das cinzas, né? São 3 vitórias seguidas. Assinaram ontem com Ken Thomas, né? O ex-amador do Brooklyn Nets. Não sei quem ainda não tá sabendo, eles assinaram. Não acho que muda nada, né? Nessa temporada. Mas bom, falando assim do jogo em si, né? Essa equipe acho que não se enfrentaram, né? Nessa temporada ainda, eles ainda não se enfrentaram. E cara, a equipe do Orlando jogando dentro de casa, na minha opinião, é uma equipe que assim, é um pouco mais sólida do que a equipe dos Bucks, né? Principalmente na parte defensiva. O grande ponto são as lesões, né? O Milwaukee Bucks está sem o Kyle Kuzma, o Giannis e o Taurean Prince. E a equipe do Orlando Magic está sem o Franz Wagner. Porém, cara, se você for parar pra pensar aqui, essa equipe do Orlando, ela consegue ainda assim ter o seu núcleo ali de Paulo Banchero, Desmond Bane, Anthony Black, o Jalen Suggs que estava, né, mais lesionado, agora está voltando. Então acho que a equipe do Orlando Magic, assim, acho que vai ser um jogo apertado, um jogo disputado, mas eu acho que no final do dia a equipe do Orlando Magic só vence esse confronto e vida que segue. Palpites de jogadores, esse sim, cara, eu vou querer trabalhar. Eu vou querer pegar, galera, os pontos, rebotes e assistências do Paulo Banchero, tá? Jogador aí do Orlando Magic. Acho que vai ser um jogo que ele sim pode ter espaço, pode distribuir assistências, infiltrando ali, com certeza deve fazer ali seus 20 pontos, eu acredito. Então, vitória do Orlando Magic e um palpite de jogadores aos pontos, rebotes e assistências do Paulo Banchero, fechou? Minnesota Timberwolves contra Atlanta Hawks, cara, esse jogo aí eu vou te falar, a equipe do Timberwolves é um jogo muito ruim, né? Ontem contra a equipe dos Clippers, né? Então vem back-to-back, porém eles não viajam, então tá tranquilo. Cara, no único confronto que essa equipe se enfrentaram, a equipe do Atlanta destruiu a equipe dos Timberwolves, assim, papo de ganhar com facilidade mesmo. E, cara, eu acho que a equipe do Atlanta hoje, né, tá jogando mais do que a equipe do Timberwolves. Cara, a equipe do Timberwolves oscila demais. Você vê aqui, perdeu pro Memphis Grizzlies, pros Pelicans, pra esse Clippers aí que tá sem James Harden. Sei lá, eu acho que essa odd de 3 aqui pro Atlanta é um pouco de desrespeito, na minha opinião, cara. Até porque o último jogo entre Hawks e Timberwolves, Hawks ganhou por, né, mais de 20 de diferença, assim. E foi um jogo que todo mundo jogou, não teve nenhuma lesão, tipo, algum desfalque e tudo mais, né? E é o time remanescente do Atlanta, né? Não é aquele que o Trae Young ainda tinha começado a temporada. Então, cara, eu acho que vale o troco na vitória do Atlanta Hawks. Acho que o handicap do Atlanta Hawks aqui tem muito valor. E assim, o palpite dos jogadores aqui eu já trabalharia mais alguma coisa a favor do Jalen Johnson, né? Que fez 50 PRA, pontos, rebotes e assistências no jogo que ele enfrentou o Timberwolves. E tá enfrentando, você vê aqui, cara, ele chegou a uma sequência de 3 triplo-duplos seguidos aqui nesse mês de fevereiro, né? Desde que começou o mês, ele fez 3 triplo-duplos e quase fez contra os Hornets também. Então todos os jogos da temporada, o Jalen Johnson tá batendo essa linha de PRA, cara. Nesse mês de fevereiro o homem tá insano. Claro, a gente sabe, né, que o All-Star está chegando e o Jalen Johnson, né, foi nomeado para ser um All-Star. Então eu acredito que isso realmente dá uma confiança pro jogador, né? E, bom, eu pegaria o PRA, pontos, rebotes e assistência do Jalen Johnson aqui, tá, galera? Mais um palpite, se tu ainda quiser, cara, mas eu sempre falo assim que é o seguinte: o Anthony Edwards, né, que é o principal jogador do Timberwolves, é de Atlanta, né? Perdão, é da Geórgia, né? De Atlanta, não, da Geórgia, do estado de Geórgia. E então, assim, ele geralmente joga bem, assim, contra o Atlanta, né? Mas isso geralmente eu pego quando o jogo é lá em Atlanta. Mas se você quiser pegar os pontos do Anthony Edwards também no bingo e tal, eu acredito que tenha valor aqui. Ele geralmente joga bem contra a equipe dos Hawks. Pelicans e Kings. Cara, Pelicans e Kings, vou te falar, essa equipe dos Kings, irmão, esquece, tá muito ruim. Não vai jogar DeAndre Hunter, Zach LaVine, Malik Monk, Keegan Murray, Sabonis. É a equipe que tem hoje o pior retrospecto da NBA, são 12 derrotas consecutivas, tá? A equipe dos Pelicans vem de um bom jogo contra os Timberwolves, que eles venceram. Perderam para a equipe do Milwaukee, mas levando o jogo para prorrogação. É claro que, assim, é uma equipe que possivelmente a gente vai ver, né, tancando, né, tudo mais, a gente sabe. Mas mesmo assim, cara, eu acho que a equipe dos Pelicans, nesse jogo assim de tank, eles devem vencer esse confronto. A equipe dos Kings não tem valor, tá, galera, apostar a favor deles, sob nenhuma circunstância. Eu acho que quem tá assistindo qualquer jogo dos Kings aí, tá vendo que tá uma draga colossal. Então vamos com a vitória dos Pelicans aqui. Não tem nem muito o que inventar moda. Não vou nem fazer palpite de jogador aqui, porque corre o risco, né, de ter aquelas blowout, etc, tá? Bom, vamos lá. Denver Nuggets e Cavaliers, cara, aqui já é um jogaço, né? Um jogaço que a gente tá vendo o Cleveland Cavaliers agora com o James Harden, enquanto o Denver Nuggets, né, teve o retorno do Nikola Jokic. Então, meu irmão, jogo em Denver, no Colorado, jogo pesado. Assim, sempre é um bom jogo, né, Cavaliers e Nuggets. Mas vai ser difícil, meu amigo. Esse jogo aí realmente muito 50-50. Acho que qualquer equipe pode ganhar. Então, cara, eu vou seguir a minha lógica, né? Pelo fato do Denver Nuggets estar, desde que começou a temporada, ter conseguido ficar o mais saudável possível.
ok? Então eles vão jogar dentro de casa, vai jogar Jamal Murray, vai jogar Nikola Jokic, vai jogar Christian Brown. Talvez eu não sei se o Cameron Johnson jogue, mas ó, o Cavaliers vem sem Evan Mobley, né? Que, vamos dizer assim, é uma baita de uma força ali de ala pivô no garrafão. Então o Jarrett Allen vai ficar muito sobrecarregado. Eu pegaria aqui uma vitória da equipe do Denver Nuggets e mais um palpite que eu quero pegar aqui com vocês em relação ao Nikola Jokic, que no último jogo dele contra a equipe do Chicago Bulls, que foi anteontem, ele fez um triplo-duplo. Ele fez 22 pontos, 14 rebotes e 17 assistências. Tá? Então eu vejo o triplo-duplo do Nikola Jokic com muito valor hoje, tá bom? Próximo palpite, galera. Agora a gente já entra para os jogos da meia-noite, beleza? Lembrando, entre no meu grupo do Telegram 100% gratuito se você ainda não faz parte, tá, galera? Me ajuda bastante também. Por lá envio várias dicas, bilhetes prontos. E é isso aí. Se você quiser entrar, o link tá na descrição ou nos comentários. Golden State Warriors contra Memphis Grizzlies, cara. Aqui, né, Golden State tá sem Stephen Curry, possivelmente, né? A gente não sabe ainda se ele volta hoje, mas eu acho que ele não volta. Jimmy Butler não joga. O Kuminga foi trocado, o Buddy Hield, Trace Jackson Davis, então realmente a equipe do Golden State aí tá um pouco mais fragilizada no garrafão. A equipe do Memphis Grizzlies eu acho que já vai querer tancar, perdendo o Jaren Jackson Jr., tá todo mundo lesionado. Cara, eu acho que essa vitória do Golden State tá muito boa, cara, muito boa mesmo, essa vitória do Golden State Warriors, mesmo que eles não estão numa boa sequência. E assim, cara, eu vou pegar um palpite que tem me trago muito green, né? Quem tá no grupo VIP ou no grupo gratuito tem pego esses greens, que é os pontos do Gui Santos, tá, galera? Os pontos do Gui Santos. Por quê? Sem o Jimmy Butler e com o Kuminga sendo trocado, só tem ele. Meio que só tem ele assim pra jogar, a não ser que você coloque algum cara da G-League. E o Gui Santos, velho, ele tá numa sequência, tipo assim, muito braba, né? Acho que são 5 jogos seguidos que ele faz 10 pontos ou mais. E ele é um cara que ele tá... Aqui, 1, 2, 3, 4... São 6 jogos seguidos passando da marca de 10 pontos. E, então, assim, ele tá com a minutagem aumentada. Você vê que a maioria dos jogos aqui ele passa de 25 minutos, chegando a um jogo aqui de 35. Ele é muito bom defensivamente, porque ele pega muito rebote, rebote ofensivo, briga pela bola. Ele geralmente sempre, se você for ver aqui, ó, isso aqui é roubadas, tá? Nos últimos 6 jogos aqui, ele pelo menos roubou uma bola em todos os jogos, tem toco, tem a bolinha de 3, tá mais confiante, então a gente tá vendo ele filtrando muito bem ali, umas... Pô, meu irmão. Então, os pontos do Gui Santos eu acho que é uma excelente pedida, galera. Simplesmente pelo fato de que só tem ele pra jogar na posição ali no Golden State. Eles trocaram o Trace Jackson Davis, eles trocaram o Kuminga, o Jimmy Butler tá lesionado, então, meu amigo, é Gui Santos na cabeça, não tem muito pra onde correr, conjuntamente com a vitória do Golden State Warriors, que, como eu disse, joga em casa, fechou? Próximo jogo, Lakers e OKC, cara, e assim, eu vou falar a questão dos desfalques, tá pesando bastante. A equipe do OKC tá jogando sem o Jalen Williams, sem Shai Gilgeous-Alexander e sem AJ Mitchell. E aí é aquilo que eu falo, quem que vai ser o armador principal da equipe do OKC? Cason Wallace, que já é um cara que é mais defensivo do que ofensivo, e na minha opinião, cara, a equipe dos Lakers sendo o azarão dentro de casa, mesmo cenário dos Hawks, cara, pode colocar um troco na vitória seca, mas o handicap tem que pegar, meu irmão, porque assim, os Lakers estão jogando bem, são 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O Luka Doncic pode ser que não jogue, tá? Porém, o Austin Reeves tá dando conta do recado na distribuição ali junto com o LeBron. Então, se você for parar pra pensar, é uma equipe que tá vindo de 3 vitórias contra uma equipe que tá vindo de 2 derrotas. Os Lakers jogam dentro de casa, então, meu irmão, lesionado ali de pelo menos 2 titulares, o Shai Gilgeous e o Jalen Williams, né? Lesionado de 2 titulares. Então, assim, pra mim aqui, os Lakers têm muito valor, cara, muito valor. Troco na vitória seca, handicap a favor dos Lakers. Palpite de jogador, cara, eu pegaria aqui os pontos rebotes de resistência do Austin Reeves, né? O PRA. Se você for ver, acho que foi esse palpite que a gente pegou contra a equipe do Golden State, né? Mas isso aí eu pegaria desde que confirmado que o Luka Doncic não jogue, tá, galera? Se confirmado que o Luka Doncic não jogar, aí eu pegaria esse PRA do Austin Reeves aí. Bom, próximo palpite, Portland 76ers, né? Finalizando aí. Lembrando, segue a gente no Instagram, @FabãoTipster, tá, galera? Mesmo usuário aqui do YouTube. Grupo gratuito tá na descrição. Tem também o nosso grupo VIP, tá, galera? Grupo selecionado de 5 a 10 entradas ali todos os dias. Ontem foi 6 greens e um red que nós pegamos. Além, né, da NBA, do Vitória do Toronto Raptors, PRA do Scott Barnes, que nós pegamos tudo mais. O Super Bowl foi maravilhoso. Então, para você receber minhas melhores dicas que eu mesmo faço com o link e o bilhete pronto, o link tá na descrição ou nos comentários. Cara, Portland Sixers, né? A equipe do Portland tá lidando ali com algumas lesões, né? Então o time já tava lesionado ali com o Damian Lillard, né? O Robert Williams ali, porque os caras que Damian Lillard nem começou a temporada. Aí o Scott Henderson voltou, mas aí já lesionou de novo o Sheldon Sharp, o Danny DeVito já tá em dúvida se joga. Cara, tá difícil, assim, pra equipe do Portland, entendeu? Tá bem difícil, eles lidando com esses desfalques, assim. E, cara, tudo indica que Embiid jogue, né? Porque geralmente ele não joga em back-to-back, mas nesse jogo pode ser que ele jogue. Eu pegaria a vitória dos Sixers aqui, cara. Acho que, assim, a equipe do Portland dentro de casa tá numa boa fase, né? São 2 vitórias e tudo mais. Só que essas lesões que a equipe do Portland tá jogando realmente tem complicado bastante. E tá lidando, melhor dizendo. E assim, no final do dia, eu acho que essa equipe do Philadelphia, né, que agora tá conseguindo ficar saudável, né? Apesar do Paul George ter sido suspenso, mas os outros jogadores, né? Tipo o Tyrese Maxey, Joel Embiid,
né, o Quentin Grimes e tudo mais. É um time que coletivamente joga pesado. Então eu pegaria a vitória aqui da equipe do 76ers, tá bom, galera? Esse foi nosso vídeo de palpites da NBA do dia 9 de fevereiro. Tamo junto, forte abraço, valeu!